Fala pessoal, tudo bem? Uma questão que tem levantado muitas dúvidas na reforma da Previdência é o tal do pedágio. E aí que eu recebi uma pergunta e eu vou explicar isso para vocês. Mas antes, já sabe aquele meu lobby, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa aquele like no vídeo para subir o algoritmo e mais pessoas poderem assisti-lo. E também se inscreva no meu grupo, na minha rede no Telegram, onde eu alimento diariamente com conteúdos muito maneiros, muito marotos, com informações em tempo real do que está acontecendo aqui na Câmara. Então, sem mais delongas, veja a pergunta que o Paulo Sérgio me mandou. Paulo Sérgio disse o seguinte: meus pais têm respectivamente 42 e 40 anos. Eles irão se aposentar com a nova reforma? Em regra, sim. O regime enviado pela Prefeitura prevê regras de transição tal qual aconteceu na reforma da Previdência Federal. Vou explicar para vocês, presta bastante atenção que o conteúdo é denso, vou tentar tornar ele claro, mas é bastante complicado. Se você está vendo, inclusive, esse vídeo em 2 vezes aí da velocidade aumentada, diminui para você poder entender direitinho. Pedágio 100%, o que é isso? O trabalhador que vinha no regime de previdência, ele deverá pagar, compensar a título de pedágio 100% do período que faltava para ele se aposentar a partir da data que a reforma da Previdência entrar em vigor. Imagine a seguinte situação hipotética. O sujeito, ele vem contribuindo e faltam 2 anos para ele se aposentar. Ele deve trabalhar por 4 anos, ou seja, o período que falta mais 2 anos para que ele venha se aposentar. Hoje, para homens, a idade mínima é 60 anos, tendo como contribuição, tempo de contribuição, 35 anos. Para mulheres, a idade mínima é 57 e o tempo de contribuição é de 30 anos. Do total de tempo de contribuição, é necessário que 20 anos sejam no serviço público e 5 anos tenham sido realizados na função que esse servidor deseja se aposentar. Exemplo 2, aqui eu vou tomar nota para leitura com vocês. Uma servidora com 48 anos de idade e 26 anos de contribuição pela regra atual, a que está vigente, precisaria contribuir por 4 anos para se aposentar. Com o pedágio, será necessário trabalhar mais 4 anos. O exemplo que eu dei para vocês um pouquinho atrás. Somando assim um total de 8 anos. O que acontece? Quando completar o período, ela não terá a idade mínima para se aposentar, qual seja 57 anos. No ano seguinte, 2029, dentro dessa situação hipotética, ela terá atingido a idade mínima, 57 anos, e o período de contribuição mínima com base no pedágio para que ela venha se aposentar. Teremos então, no caso, idade mínima mais pedágio. E aqui é o segundo fator, idade mínima mais pontos. O que é isso? Nessa regra, o servidor se aposenta quando ele atingir a pontuação necessária, ou seja, o tempo de contribuição mais a idade dele para atingir assim um número, um fator para que ele se aposente e então ele possa se aposentar. Para que garanta esse benefício, é necessário que em 1º de janeiro de 2021 ele tenha atingido a idade de 61 anos e em 2022, por exemplo, tenha a idade de 62 anos, considerando o tempo de contribuição. É importante deixar muito claro que 61 anos é a idade mínima para a aposentadoria do homem. Então, por conta disso, há a soma de pontos mais a idade dele. No caso do homem, ainda é importante que ele tenha 35 anos de contribuição, sendo 20 pelo menos, no mínimo, em carreira pública, 10 anos de contribuição e respeitando 5 na função que ele deseja se aposentar. A soma do tempo de contribuição será 98 para homens e 88 para mulheres, somando a pontuação ano a ano até o ano de 2035. Isso deixa muito claro para vocês, por exemplo, que a reforma da Previdência é um projeto, uma questão a longo prazo. Tem que se pensar a vida dessas pessoas e a continuidade delas ao longo do prazo. E é isso que nós estamos tentando fazer dentro da comissão. Pessoal, eu quero explicar uma coisa para vocês antes de mais nada. O atual regime previdenciário, a atual forma que a Previdência acontece aqui na cidade de São Paulo é completamente insustentável. É óbvio que nós queremos que todos tenham muito dinheiro, que todos possam evoluir, ganhar dinheiro, crescer. Quem não gostaria de tornar toda a população rica? Mas infelizmente essa não é uma realidade. A Previdência ela tem que garantir o direito das pessoas e mais do que isso, a sustentabilidade. O que é sustentabilidade previdenciária? Aquele bolo de dinheiro que é colocado, que é arrecadado para pagar as contribuições daqueles que já estão aposentados, tem a possibilidade de garantir esse pagamento. Infelizmente, há um déficit de 171 bilhões de reais. E aqui eu quero fazer uma correção muito clara. Se cobrássemos todos os devedores da cidade de São Paulo, todo mundo que deve imposto para a cidade de São Paulo, estaríamos falando de 130 bilhões de reais. Ainda faltaria mais de 40 bilhões de reais para cobrir o rombo da Previdência.
E pagamento de imposto não é destinação para cobrir previdência de aposentado, ainda não. Contribuição em IPTU e ISS é para custeio de funcionário público, para custeio de obras, para custeio de saúde, de educação e não para pagamento de aposentadoria. A aposentadoria é paga com a contribuição, então por isso se fala tanto de alíquota, porque é o pagamento dessa alíquota que garante a continuidade do pagamento da previdência. Todo esse discurso de cobrar devedores, disso, daquilo, é completamente enviesado e tem o único intuito de usar a população como massa de manobra, uma população que eu entendo está preocupada com a continuidade da própria previdência. Por isso eu faço um apelo a você. Se você está preocupado realmente com a continuidade da sua previdência, com o pagamento da sua previdência e receber a sua aposentadoria, é essencial que você defenda a reforma da previdência. Essa é a minha preocupação, essa é a preocupação dos demais vereadores, da ampla maioria dos vereadores, e eu tenho certeza que é essa preocupação que vai fazer com que a reforma da previdência seja aprovada aqui na cidade de São Paulo. E se você assistiu esse vídeo até agora, eu te faço um pedido. Aqui na descrição do vídeo há o link do meu Telegram. Ali eu encaminho notícias, atualizações, conteúdos, vídeos que estão acontecendo em tempo real. Se inscreve lá, ajuda a crescer a rede, que você vai contribuir muito com a reforma da Previdência, com o meu mandato, com a cidade de São Paulo e com certeza com a informação. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.